Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje será substantivos e adjetivos. Faremos uma pequena revisão sobre essas classes gramaticais. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Professor, o que é um substantivo? Professor, o que seria um adjetivo? Essas duas palavrinhas, gente, se tratam de classes gramaticais. O substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares, sensações, sentimentos, objetos. Então, veja na telinha algumas situações em que há possibilidade de existência de um substantivo. Na imagem a seguir, nós temos aí a representação de alguns substantivos, quando eles nomeiam seres, por exemplo, rato, roedor, lugar, praia, uma ação, corrida, sentimentos, a tristeza, objetos, bule, uma xícara, sensações, fome, desejo. Então, gente, essas palavrinhas elas são classificadas como substantivo. Essa classe gramatical que tem por obrigação e função atribuir nomes. Os substantivos, pessoal, eles possuem uma diversidade de classificações de acordo com a sua apresentação. Além disso, eles podem estar variando em gênero, masculino ou feminino, número, que seria singular e plural, e grau, aumentativo ou diminutivo. Quanto à classificação dos substantivos, na telinha a seguir nós temos aí a lista de classificação e alguns exemplos. Vejamos então. Temos aí os substantivos, eles podem ser concreto ou abstrato, próprio, comum, simples ou composto, e também os substantivos coletivos. O substantivo concreto são animais, coisas ou tudo que tem existência própria. Então, quando nós temos um substantivo concreto, aquele que você consegue imaginar, mentalizar em sua mente, são classificados como concreto. Exemplo, mesa, cadeira, bolsa. Já o substantivo abstrato é aquele que está relacionado aos sentimentos, aos desejos. O substantivo abstrato sempre ele vai necessitar de outro substantivo para ter uma existência. Você não consegue mentalizar o substantivo abstrato, criar a imagem em sua mente. Temos como exemplo a saudade, o carinho, a saúde, a inteligência. Temos também o substantivo próprio. O substantivo próprio ele designa nome de pessoas, lugares ou coisas de forma individual. Por exemplo, temos o nome aí de Brasília, João, português. Essas palavrinhas são particularizadas. Então, dessa forma, classificados como substantivos próprios. Substantivo comum, aquele que designa coisas, seres de forma geral, abrangente. Temos como exemplo a palavra cachorro, a palavra casa. O substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavrinha, né? Moleque, chuva. Em contrapartida, temos os substantivos compostos, aqueles formados por mais de uma palavra. Pé de moleque, guarda-chuva, guarda-roupa, certo? Além dessas classificações, temos os substantivos coletivos. São aquelas palavras que vão designar vários seres de uma mesma espécie. Temos aí a alcateia, que seria o coletivo de lobos, batalhão, frota, etc. Então, gente, além dos substantivos, nós temos também a possibilidade de estudo, dentro das classes gramaticais, os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que acompanham ou modificam o substantivo. Enquanto que o substantivo vai nomear um ser, um objeto, uma sensação, um sentimento, um lugar, o adjetivo vai acompanhar, modificando esse substantivo. Como, professor? Atribuindo uma qualidade, um estado, uma condição. Vejamos o exemplo na tela. Temos aí mulher grande, grande mulher. Homem bom, bom homem. Então, esses substantivos apresentados, eles possuem palavras que estão modificando o seu sentido. Nós temos aí os adjetivos bom, no exemplo, homem bom, bom homem. E temos o adjetivo grande em mulher grande e grande mulher. Em cada uma dessas situações, os adjetivos atribuem qualidades, caracterizações relacionadas aos substantivos. Então, pessoal, além da conceituação dos adjetivos, nós percebemos que eles possuem uma classificação. Os adjetivos são classificados em explicativo, restritivo, primitivo, derivado ou composto. O adjetivo explicativo é aquele que dá uma ideia de
explicação própria, uma qualidade própria de um ser. Por exemplo, neve fria. Nós estamos explicando um substantivo. Temos o adjetivo classificado como restritivo, é aquele que dá uma qualidade que não é própria do ser. Fruta madura. A palavrinha madura não é necessariamente uma qualidade específica própria da palavra fruta. Então, seria um adjetivo restritivo. O adjetivo primitivo é aquele que não vem de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, bom e mal são palavras primitivas que não se originam de outras. E nós temos os adjetivos derivados, aqueles que vêm de outras palavras. Por exemplo, a palavra bondoso é um adjetivo que origina-se da palavra bom. E temos os adjetivos que são simples ou compostos. O adjetivo simples é aquele formado por apenas uma única palavra, por exemplo, a palavra brasileiro. E o adjetivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, de um radical. Por exemplo, franco-brasileiro. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre substantivos e adjetivos? Então, responda às questões propostas no bloco de vocês. Estude esse conteúdo com o professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até a próxima!